Me chamo Cipriane Rossi Panano, tenho 40 anos, sou professora aposentada por invalidez e a dor sempre fez parte da minha vida. Essa é a realidade de muita gente que precisa de medicação fornecida pelo poder público. Gente que fica excluída do direito à saúde em situações bem graves, como as doenças raras. E para ser doença rara, tem que afetar 65 pessoas a cada, pelo menos, 100 mil. Nós temos cerca de 13 milhões de pessoas com doenças raras só no Brasil e existem mais de 6 a 8 mil tipos dessas doenças. Muitas pessoas não conseguem nem o diagnóstico, muito menos o tratamento. É muita gente para ser tão excluída assim. Alguns tratamentos, como os realizados com remédios biológicos, são bem caros. E tanto os órgãos públicos quanto os planos de saúde, muitas vezes, fogem da responsabilidade. Quem está incluso nesse direito? Na verdade, todo cidadão tem direito a medicamento, seja ele fornecido pelo Sistema Único de Saúde, seja ele fornecido pelo plano de saúde, como esse auxílio suplementar, né, por ser de iniciativa privada. Caso seja negado, e é negado pelo plano de saúde, o ideal é procurar um advogado para que se entre com a ação judicial, inclusive com pedido de liminar, a depender da urgência do uso da medicação, e aí tentar de forma judicial. Mas, afinal, o que são os remédios biológicos? O imunobiológico é uma terapia, né, uma droga, um medicamento, a gente pode falar assim, que tem características biológicas, que é isso? Características vivas, características humanas. Né? Esse é o grande diferencial dele, né, que é um remédio mais ou menos novo no mercado, né? Tem em média de 20, 25 anos que eles existem, não são remédios os usados na reumatologia, especificamente, certo? Então, assim, são remédios novos e que a característica dele, de ser chamado de imunobiológico, é justamente isso. Ele ser um produto biológico, um produto vivo, ter componente vivo e humano dentro dele, certo? Vão ter os totalmente humanos, que são compostos por produto totalmente do homem, e tem os que são quiméricos, que a gente chama, que tem um pouquinho do macaco, digamos assim, que não é totalmente humano. A diferença básica é que os remédios que a gente toma diariamente, ou são sintéticos. De acordo com o tratamento, são sintéticos. E os biológicos são feitos de matéria biológica. Biológica. Matéria viva. Né? São vivos. E o objetivo da ação desse remédio é controlar um processo inflamatório. No caso das doenças raras, e no caso assim, eu como reumatologista, das doenças autoimunes raras, né? O imunobiológico ele vai controlar o processo inflamatório, vai controlar a inflamação, ele vai inibir citocinas inflamatórias, que são, digamos que proteínas lá no nosso corpo, que depois que tem aquele processo autoimune, ele aumenta muito no nosso organismo, então eles vão atacar isso aí, vai diminuir a inflamação. Em quais situações os biológicos são recomendados e não os sintéticos? Para determinada doença, o uso do medicamento imunobiológico, na maioria das vezes, depende de protocolo. Existem organizações mundiais, né, inclusive no Brasil também, né, a Sociedade Brasileira de Reumatologia é muito atuante, existem protocolos de tratamento, então o que a gente faz é seguir esses protocolos, né? Primeiro a gente faz, dependendo da doença, anti-inflamatórios, corticoides e remédios, drogas que a gente chama de imunomoduladoras, né, que são remédios que não são biológicos, como o metrexato, vou dar só esse exemplo. E daí, se o paciente não responder, que a gente passa para o medicamento imunobiológico. Para as doenças mais raras, o lúpus, a esclerose sistêmica, as vasculites, muitas vezes a gente não tem esse protocolo para o uso do imunobiológico, porque como existem menos estudos, né, então você não consegue juntar tudo
e formalizar, digamos assim. Muitas têm, porque, por exemplo, vasculites, existem mais de 10 vasculites. Então, assim, muitas têm um protocolo, mas nem todas. E aí, a partir disso, a gente faz o uso do imunobiológico. Por muitos motivos, a gente geralmente faz um tratamento inicial, dependendo da doença, né? Porque cada doença tem sua particularidade, e depois, se não responder, se houver necessidade, é que a gente prescreve o imunobiológico, por diversas razões, né? Assim, existem critérios de prognóstico, se você vai ver que se aquele paciente tem uma evolução, parece ter uma evolução melhor da sua doença, ou se parece ter uma evolução pior. Existem vários parâmetros que a gente usa muito no dia a dia na prescrição do imunobiológico. São remédios muito caros, então tem também a farmacoeconomia, né, que a gente não pode esquecer, né? Mas, assim, o paciente precisando, a gente prescreve, mas tudo bem, né, bem organizado, documentado, seguindo protocolos, quando possível, e é isso. Quais são as reações adversas mais comuns aos imunobiológicos e aquelas às quais o paciente tem que ficar atento e dizer, correr para o médico? Hoje eu posso dizer que são pouquíssimos os eventos adversos, os efeitos colaterais. Quando tem efeitos colaterais, os mais comuns são reações alérgicas, principalmente nos injetáveis na veia, porque a maioria ou é na veia ou é subcutâneo. Os que são endovenosos, às vezes o paciente tem reação alérgica, tudo, mas aí ele está num centro de infusão, com médicos, com enfermeiros, então a maioria das vezes nunca vi ter nenhuma complicação maior, certo? Como óbito, tudo. Então, uma reação como essa, alergia no subcutâneo, às vezes no local de aplicação, pode ficar uma manchinha vermelha, a pessoa vai acompanhando junto com o seu médico assistente, certo? Os efeitos colaterais que podem acontecer, infecção de repetição, porque o imunobiológico é um medicamento imunossupressor, ele baixa um pouco a imunidade da pessoa. Mas, geralmente, é um medicamento seguro. O ideal é que todos os pacientes tenham acesso realmente para terem qualidade de vida e evitar sequelas. Sequelas. Eis a questão. Doutora, se o paciente não tiver o tratamento adequado em tempo hábil, as sequelas podem ser irreversíveis? Podem ser irreversíveis, com certeza. Agora sim, vai depender da doença, da patologia, o time, né? O tempo para uma sequela. E também do paciente, os fatores que ele tem que caracterizam como de pior evolução. Se fizer na hora adequada, sim, pode evoluir sequelas. Ou seja, cada indivíduo é realmente Cada indivíduo cada realmente caso cada precisa caso é um ser caso. tratado individualmente. Individualmente. AR, que é artrite reumatoide, tenho lúpus e tenho uma síndrome de Sjögren. Como você descobriu? Foi a partir da depressão que eu tive por conta da minha separação, e de lá para cá foi só desencadeando uma doença atrás da outra. O que mudou na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia? Deu uma volta de mais de 1000 graus, porque eu trabalhava 3 expedientes, 4 escolas, eu ganhava quase, naquela época, R$6.000, comprei meu carro, comprei meu apartamento. Depois que eu tive a depressão, foi desencadeando as doenças, mudou tudo, porque começou com dor na mão, da mão foi para o corpo todo e não pude fazer mais nada. Tive que ir para casa da minha mãe, porque estava com a filha pequena, não podia estar cuidando da casa dela, da dor. Então, assim, foi a reviravolta total. E até hoje, procuro saber o que foi que eu fiz para ter tanta dor. Porque, além da dor, o julgamento é horrível.
que julgamento? Das pessoas, por exemplo, estou marcando, vamos para o shopping. Aí eu acordo cheia de dor. Mas a pessoa que eu marquei não entende que eu estou com dor. Eu falo, não vou. Ah, é frescura? Tu só vive com dor? Tu não está o dia sem dor? Arranca o braço, arranca a mão, arranca o pé, para tu poder ficar sem dor. Você já ouviu isso? Muitas vezes. Eu não tenho eu só tenho uma pessoa que eu converso, que é minha amiga, que é minha comando, a amiga dela desde da escola, porque os outros desapareceram. Além da dor, o psicológico fica horrível. Você se sente excluída. Total. Qual é a sua limitação hoje, Cintiane, em função dessas doenças, meu? Eu ando de bengala, dirigir, botar, é só meu padrasto que está levando, só dor. Eu uso copo de alumínio, prato de alumínio, porque se for de vidro, cai da minha mão. Você faz uso de medicação imunobiológica há quanto tempo? Comecei com um que deu reação alérgica, aí não pude tomar. Depois voltei para outro que faz 8 anos que eu estou tomando. Como é que as pessoas encaram isso? Porque a gente adapta a nossa vida em casa, a família se adapta a nós. Mas como é que é essa adaptação socialmente, Cintiane? Não há, né? Não há. Essa é a maior necessidade desse projeto, inclusive, o Jornalismo In. Porque a fala da Cintiane, ela representa o que eu estou vivendo e o que 27% da população de João Pessoa também vive, que nós somos a cidade brasileira com o maior número de pessoas com deficiência ou alguma limitação. E as doenças raras estão entre elas. E o processo autoimune, ele debilita muito a gente, porque é o organismo combatendo o próprio organismo. E às vezes as pessoas confundem isso como se fosse psicológico, e como se o psicológico fosse menos grave. Eu vou ao shopping com bengala, o pessoal olha para mim como se eu estivesse matando. Tem hora que eu vou, o povo olha tanto, que eu digo, não, mãe, vá com Ana, que eu vou pro carro. Você já sentiu necessidade de parecer que está bem? Só para as pessoas não te julgarem? Várias vezes. Ou seja, esconder a sua dor, a sua dificuldade, a sua doença, para ser inclusa, para ser aceita. Isso. Porque a sociedade não aceita, não inclui a pessoa doente, com dificuldade, com dor, bengalante, cadeirante, rastejante às vezes. Tem dia que eu acordo, que quem bota o sutiã é Luana. Porque eu não consigo botar a mão para trás. Quem bota é ela. Tem dia que uma calcinha eu não consigo botar. Fechou o botão, o dedo não fecha a mão. Sabe, é muito difícil. Muito. Como foi o seu acesso aos remédios imunobiológicos? Como você conseguiu? Como é que foi? E a luta com o plano de saúde também é outra. Eu pego pelo poder público duas medicações. É horrível. É horrível. Tem mês que falta. Eu já fiquei 4 meses
sem receber. Na negativa do plano de saúde ou na negativa do poder público, ele tem o direito. Né? E muitas vezes as pessoas, sem ter acesso a essa informação, não estão inclusas no direito a esse tratamento de saúde. Quando houver uma negativa de plano de saúde ou de governo, não aceite o não como resposta. Procure orientação jurídica, não é isso, doutora? Sim, o mais adequado é você sempre estar com alguém da sua confiança. Se você tem condições financeiras, econômicas de buscar um advogado, invista nisso, é um valor que vale a pena, mas também se não tem, a gente tem um serviço que o governo oferece, né, na Defensoria Pública da União, que é para todas as pessoas com baixa renda, e lá dentro da DPU, dessa Defensoria Pública da União, não é a estadual, da União, existe um setor específico em prol da saúde, para concessão de medicamentos, de procedimentos, realização de cirurgia. Então, assim, mesmo sem a condição econômica necessária para contratar um advogado, pessoas com baixa renda também conseguem acesso a esse direito. O que não pode é se satisfazer com o não. Precisa ir em busca disso. Essa informação também é inclusiva, porque às vezes as pessoas acham advogado é caro e eu vou deixar para lá. E nós temos o serviço da Defensoria Pública, que não é gratuito, porque nós pagamos imposto para isso, né, doutor? Para dar esse suporte. Isso. O que não pode é ficar sem a medicação, sem o atendimento médico devido, sem o atendimento domiciliar, no caso de fisioterapias, atendimentos que demandem o home care, também estão previstos nos planos de saúde, e às vezes se omitem. E a informação é tudo nesse caso. Quem define, afinal, o direito à medicação e o tratamento? É o médico? É o governo? As operadoras de saúde? Quem define? Quem deve definir é o médico, né? O médico é a pessoa perita, é o capaz para definir qual é o tratamento adequado para aquele paciente, né? Inclusive, a gente tem várias decisões aí que é com relação a medicamentos off-label, por exemplo, porque aí planos de saúde informam que não vão conceder esse medicamento off-label porque o paciente tem uma doença, uma patologia diferente do que consta em bula. Mas aí o judicial já decidiu no sentido de que não, se o médico informa que essa é a prescrição para o paciente, é o medicamento que vai solucionar a patologia do paciente ou vai, de alguma forma, atuar como paliativo, essa é a medicação, é o fármaco que deve ser utilizado, né? Então, não adianta o plano de saúde querer definir qual é o tratamento que o paciente deve fazer, uma vez que o médico, que é o perito, é o responsável, foi quem, de fato, estudou para tanto, né? Doutora, então, quando o cidadão está numa situação de vulnerabilidade, precisando de tratamentos caros, de recursos de alto custo, e dependendo ou do governo público ou do plano de saúde, o que é mais importante? O mais importante, de fato, é a qualidade de vida do paciente, né? De nada adiantaria dizer o paciente vive, mas ele vive sem saúde, né? Isso afrontaria a dignidade da pessoa humana e, consequentemente, a gente não estaria exercendo o direito da forma que é para ele ser exercido, né? Então, o mais importante é a gente garantir a vida com qualidade, com dignidade do paciente. O que eu mais sofri sofro, são julgamentos, e o que eu venci é o que eu tento fazer o mínimo todo dia. Eu vivo dia de cada vez. Não vou marcar nada para amanhã, nem vou deixar de viver ontem. Vivo hoje. Eu tinha vários amigos. Depois da doença, só tenho um. Porque ninguém quer uma pessoa doente para levar para algum lugar
Se você vai dar trabalho, pode dar trabalho. Quem tem doença rara é esquecido. Somos excluídos. Totalmente.